Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Eliel do Carmo para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª sessão extraordinária em 16 de junho de 2021. Presidência dos senhores vereadores Tânia Bastos, primeiro vice-presidente, e a convite Márcio Santos. Às 14h30, em ambiente híbrido, com a presença dos senhores vereadores Alexandre Esquerdo, Átila Anunes, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Celso Costa, Chico Alencar, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Dr. João Ricardo, Dr. Marcos Paulo, Dr. Rogério Amorim, Eliel do Carmo, Felipe Boró, Felipe Michel, Gabriel Monteiro, Inaldo Silva, Jair da Mendes Gomes, João Mendes de Jesus, Jones Moura, Jorge Felipe, Lindenberg Farias, Luciano Medeiros, Luciano Vieira, Luiz Ramos Filho, Marcelo Ará, Márcio Ribeiro, Márcio Santos, Marcos Braz, Mônica Benício, Paulo Pinheiro, Pedro Duarte, professor Célio Luparelli, Rafael Aloysio Freitas, Raymond Rocal, Rosa Fernandes, Tainá de Paula, Tânia Bastos, Tarcísio Mota, Tereza Berger, Thaís Ferreira, Ulisses Marins, Vera Lins, Verônica Costa, Vitor Hugo, Valdir Brazão, Wellington Dias, William Siri e Zico 49. Assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Márcio Santos, a convite. Encerra-se a sessão às 16h38. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Chico Alencar, que dispõe de 10 minutos. Vereador Chico Alencar, que dispõe de 10 minutos. Então, eu vou passar a palavra para o segundo orador inscrito, que é o vereador César Maia. Com a palavra, o vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, senhora presidente. É um texto, acho que importante, que o comentarista internacional Guga Chakra publicou hoje no jornal o Globo. Irã driblou Trump e Netanyahu. Ao longo de seus 12 anos no poder em Israel, Benjamin Netanyahu aproveitou quase todas as oportunidades que teve, um interlocutor ou uma audiência estrangeira, para mencionar a suposta ameaça nuclear iraniana. Todos os anos, no palanque da Assembleia Geral das Nações Unidas, dizia que o Irã estava a poucos meses de uma bomba atômica, se nada fosse feito. Chegou a levar um desenho em um dos seus discursos para dar o seu show. Até o último minuto do seu governo, em Israel, insistiu na ameaça iraniana. Em discurso, Knesset, que é o Israel, disse que seria um erro o retorno dos Estados Unidos ao JCPOA, como é conhecido, o acordo nuclear entre o Irã e as grandes potências. Agora, na oposição, certamente continuará com essa sua, aspas, cruzada contra os iraquianos e o novo governo americano. Obviamente também contra o novo governo israelense, embora este já tenha se posicionado contra o acordo nuclear. O problema é que Netanyahu perdeu, não apenas em Israel, também na questão nuclear iraniana. Toda a sua estratégia foi focada em derrotar os democratas nas eleições de 2016 e provar que seria possível um acordo melhor que o negociado por Obama, caso sanções ainda mais duras fossem aplicadas. Bibi, como é conhecido o ex-premier israelense,
atingiu seu objetivo com a chegada de sua decisão de retirar os Estados Unidos do JCPOA, apesar do Irã estar respeitando as regras segundo os serviços de inteligência dos Estados Unidos e dos demais signatários, além da própria Agência Internacional de Energia Atômica. Parecia uma vitória do líder israelense, mas esse experimento dele e de Trump fracassou, como sabemos. O Irã não se rendeu, apesar das sanções terem sufocado ainda mais a economia iraniana, afetando, acima de tudo, a população mais pobre. Ao contrário, o regime de Teherã passou a enriquecer e armazenar urânio bem acima dos patamares permitidos pela JCPOA. Nos próximos meses, deve voltar a respeitar as regras com o provável retorno dos Estados Unidos, agora governados por Biden, ao acordo nuclear. Afinal, Netanyahu também perdeu em Washington com a derrota de seu aliado republicano na tentativa de se reeleger. Tampouco o Irã reduziu sua influência no Oriente Médio, ao contrário do que previa Netanyahu e Trump. Mesmo com a ação dos Estados Unidos para matar Qassem Soleimani, principal líder dos guardas revolucionários, os iranianos têm saído vitoriosos dos principais conflitos na região. Na Síria, Bashar al-Assad venceu a guerra com a ajuda do Irã e da Rússia. A oposição jihadista, ligada ao Al-Qaeda, os americanos também estão praticamente fora do Iraque, onde as milícias xiitas pró-Irã se fortaleceram. O Hezbollah mantém sua aliança com os cristãos libaneses da Frente Patriótica Nacional do presidente Michel Aoun, no Líbano, além de possuírem um arsenal de dezenas de milhares de mísseis apontados contra Israel. Ser capaz de atingir Tel Aviv, a capital de Israel. Os Houthis, por sua vez, seguem no poder no Iêmen. Para completar, Netanyahu e Trump ajudaram indiretamente a linha dura iraniana. Dessa vez, não há candidatos fortes, reformistas, como o ex-presidente Mohammad Khatami, ou moderados, como o atual Hassan Rouhani. A tendência é que seja eleito o conservador Ibrahim Raisi, chefe da justiça iraniana e cotado para ser líder supremo no futuro, no lugar do Ayatollah Khamenei. É isso, senhora presidente. Peço para dar como lido, publicar no Diário Oficial e eu vou registrar na rede de vereadores para facilitar a sua transcrição. Obrigado, presidente. A presidência acolhe vossa solicitação, vereador César Maia. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Chico Alencar, que dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, senhora presidenta. Boa tarde, vereadoras, vereadores, servidores da casa e todos que acompanham esta sessão. A Câmara Federal votou ontem aceleradamente, uma revisão da lei da improbidade administrativa. É verdade que toda lei, ainda mais uma como essa, aprovada em 1992, precisa de atualização, precisa ser adequada aos tempos. Mas é igualmente verdadeiro que uma lei como essa, ela exige bom debate, aprofundamento, cuidado, para que não seja, mais uma vez, um facilitário para administradores omissos, desleixados, desatentos e corruptos, como há muitos no Brasil. Alguém já disse há tempos que no nosso país, até na menor das cidades, para um governante assentar um paralelepípedo,
é preciso pagar propina. Isso não pode ser uma condenação, isso não pode ser algo imutável. Nós entendemos que a lei da improbidade administrativa, ela cumpre um papel importante e, claro, toda lei pode ser usada de forma abusiva e isso é preciso conter. Mas o escopo das modificações aceleradíssimas, sequer a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados analisou o projeto, ele carece de imperfeições grandes. E foi por isso que o PSOL, e temos muita honra da atenção, dos cuidados da nossa bancada, votou contra a urgência aprovada na terça-feira à noite e contra o mérito da matéria, aprovado por mais de 400 votos, contra apenas 67, entre os quais os da bancada do PSOL. Parece que apenas o Partido Novo e o Podemos também encaminharam contra esse projeto. Malu Gaspar, uma jornalista muito séria, ela, em artigo hoje no Globo, intitulado A Verdadeira Frente Ampla, fazendo menção, inclusive, à postura do PSOL, que foi diferente dos demais partidos de esquerda, ela pondera o seguinte, e isso é muito grave, né? Que boa parte dos atos hoje considerados improbidade administrativa deixará de ser. Dar carteirada, abusar da autoridade ao torturar um preso numa cadeia, desrespeitar a lei de acesso à informação ou interferir politicamente na Polícia Federal, tudo isso deixa de ter punição, porque não estará mais listado como ato ilícito na nova lei, que, diga-se, ainda depende da aprovação no Senado, né? Ela diz também, casos mais graves, como desvio de recursos públicos ou enriquecimento ilícito, até tiveram aumento nas penas, mas ficou bem mais difícil punir os responsáveis. É preciso primeiro provar que as irregularidades foram cometidas com dolo ou má-fé. A questão do dolo, ou da culpabilidade inocente, digamos, ela é de um grau de subjetividade muito grande, né? Claro que há casos de injustiça, há casos de perseguição até por parte de juízes. Há quem diga que é impossível administrar no Brasil e sair de uma gestão mesmo bem avaliada sem qualquer processo contra esse governante, esse administrador, prefeito ou secretário. O problema lá da Câmara também é que há, entre os que aprovam essa nova lei da improbidade, muitos interessados diretamente na matéria, né? Uma espécie de legislação em causa própria. Então, carecia de mais discussão, a gente espera que no Senado esse debate se faça. É bom lembrar também que há uma má tradição no Brasil da falta de transparência, ferindo o princípio constitucional da publicidade dos atos da administração, há uma despreocupação com a economicidade, com a eficácia. Então, muitas vezes, a omissão, e agora, inclusive, no caso aí da pandemia, a gente vê, por parte de muitos governantes, a começar pelos governantes do poder central, uma atitude, no mínimo, omissa. Se essa nova lei da improbidade administrativa passa rápido no Senado, até eventuais conclusões da CPI da pandemia, indicando necessidade de investigação, indiciando, podemos dizer assim, alguns gestores, como, por exemplo, o ministro Pazuello,
ela poderá ficar inibida a partir da nova lei. Então, é uma coincidência inadequada, em plena pandemia, em plena investigação de omissão de autoridades, para dizer o mínimo, a nova lei da responsabilidade administrativa ser aprovada e com esse relativo facilitário que dela consta. Frei Vicente do Salvador, em 1627, escreveu um livro chamado História do Brasil, com Z, onde ele dizia: nenhum homem nessa terra é repúblico, pois não zela nem trata do bem comum, e sim do seu bem particular. Esse tipo de corrupção sistêmica, de individualismo no trato da questão pública, de prevalência do privado contra o público, que nós devemos combater permanentemente. Por fim, senhora presidente, vendo aqui o nosso ex-prefeito César Maia e vereador, colega, já recuperado dessa cirurgia, que se submeteu, desejando-lhe saúde e pleníssima recuperação, como parece. Em processo. Mas um processo alvissareiro, um processo que está indo muito bem, pelo visto. Folgo em sabê-lo, é muito importante isso. Mas quero informar aos que se apressaram em bater duro no PSOL, inclusive o colega vereador Rogério Amorim, que o caracterizou o PSOL como partido do PJ, de maneira irônica, bota nas redes sociais, é do jogo. E essa criatividade para combater adversários políticos. Mas eu quero informar, não só ele, mas a todos, que essa crítica de uma seleção para se trabalhar no PSOL na área de comunicação, e que estava lá o regime de PJ, foi imediatamente debatida no próprio partido, nós tomamos ciência disso e a direção mudou, reconheceu que era um encaminhamento equivocado e agora já tem uma republicação do edital com o regime da CLT, que tanto defendemos. Portanto, podem encontrar outro modo de nos combater, porque esse aí nós agimos como um partido do socialismo e da liberdade deve agir. Se equivocou num ponto, reviu, discutiu e coletivamente passou para um outro patamar. Assim vamos avançando no Rio, no Brasil, no planeta. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Rogério Amorim, que dispõe de 10 minutos. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Senhora presidente, nobres vereadores que nos acompanham, servidores, e também aqueles cariocas que nos acompanham pelas redes, remotamente. Eu, primeiro, não ia falar sobre isso, mas vou falar com o nobre vereador Chico Alencar, que, apesar de concordar com a crítica, não fui eu quem coloquei nas redes, não. Foi o meu irmão, o deputado estadual Rodrigo Amorim. Apesar de fazer coro, que tendo em vista que se defende um regime, se combate a precarização do trabalho, como vocês, senhores, falam, fazer um chamamento de contratação de funcionário por PJ soou naquele momento, no mínimo, de maneira ambígua. Enfim, mas não foi na minha rede, não, foi na rede do deputado estadual. Tá bom, confundi. Mas hoje eu venho... Eu evito ao máximo usar as redes sociais para fazer esse tipo de crítica do ponto de vista político-partidária, colocar foto de colega como inimigo do servidor. Eu evito muito isso, sabe, nobres vereadores? Porque, como eu sempre falo nessa casa, nessa tribuna, eu acho que nós temos que partir para o enfrentamento ideológico, sim, porque, aliás, estamos aqui para isso, mas visando sempre, lá na frente, o povo, a cidade do Rio de Janeiro, a melhoria de uma cidade tão vilipendiada que nós estamos vivendo hoje em dia. Mas o que me traz hoje à tribuna, senhora presidente,
é mais um fato trágico e triste na cidade do Rio de Janeiro. É mais um dia que essa cidade chora. É mais um dia que, na verdade, esse Estado chora. A morte de 2 servidores públicos do Estado que davam as suas vidas, literalmente, por esse Estado e foram covardemente, de maneira brutal, abatidos. Me refiro ao cabo Helder e o soldado Sérgio Magalhães Belchior. Eram 2 policiais militares que estavam fazendo serviço no Nova Iguaçu, na Estrada da Posse, e foram covardemente abatidos, covardemente destruídos por um ataque de traficantes nessa cidade do Rio de Janeiro. E eu chamo a atenção aqui, senhora presidente, que nós, políticos dessa cidade, desse Estado, não podemos aceitar isso. Na verdade, na minha concepção, quando um soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é abatida, é um ato terrorista contra esse Estado, contra esse país, contra essa cidade. Eu costumo falar que o servidor público da segurança pública são verdadeiros heróis que literalmente dão a vida por nós. E nesse momento tão triste, eu clamo por essa casa uma reflexão do que ocorreu. Aí eu pergunto, o que fazer, senhora presidente, em relação a isso? 2 soldados, um cabo e um soldado, estavam dentro de seus carros, não tinha operação policial absolutamente nenhuma. Eles não estavam fazendo patrulha, era um patrulhamento de visibilidade, estavam parados com suas viaturas, foram atacados por trás. Aí eu faço uma pergunta diante desse fato. O Estado brasileiro abre mão dos seus territórios e entrega de vez para o crime organizado, para as milícias, para o tráfico. A Polícia Militar estipula, o Estado entrega de vez o controle para esses vagabundos, não existe um outro termo para isso, para esses terroristas, ou toma rédea dessa situação. Eu não estou falando aqui, senhora presidente, para não cair no discurso, que a solução para isso é violência policial, não. É óbvio que tem que ter o trabalho, o estudo, a renda, a moradia digna, o trabalho, mas infelizmente uma atitude como essa não pode ficar sem resposta do Estado. Como eu disse, isso foi um ataque, plagiando até o próprio Gabeira, deputado federal, ministro, que quando disse em que cidade do mundo, qualquer cidade do mundo, 2 policiais fardados, em serviço, seriam abatidos da maneira que foram, e esse Estado se calaria. Eu faço aqui agora um pedido de reflexão a todos os senhores e senhoras dessa casa. Nós não podemos permitir que esse terrorismo permaneça. Há algum tempo atrás, nós vivenciamos um outro ato terrorista. Um policial civil foi abatido com um tiro na cabeça, deixando sua família, e esses marginais atiraram contra o metrô do Rio de Janeiro, que carregava trabalhadores e trabalhadoras dessa cidade e desse Estado. Agora, os policiais foram covardemente abatidos pelas costas, sem qualquer operação. Eu fico agora me perguntando, e aí eu não gosto disso, senhora presidente, mas eu queria saber onde é que os direitos humanos vão estar agora. Eu quero saber se vão fechar a Estrada da Posse, se vão cobrar a prisão desses vagabundos do jeito que foi, e se vão pedir um monumento em homenagem a esses policiais, ou se vai ficar mais uma vez no discurso, ou se esses 2 policiais morreram, fazem parte do serviço deles morrer. Eu não enxergo assim. Eu acho que quem defende o servidor público, como nós todos nessa casa, os 51, independente de reforma da Previdência, aqueles que votaram contra a reforma da Previdência, não estavam votando contra o servidor, estavam votando a favor
de um equilíbrio fiscal, de um equilíbrio financeiro para essa cidade. Que todo ano milhões e milhões de reais não tenham que ser aportados na Previdência, o dinheiro do trabalhador, o dinheiro do motorista de ônibus, do desempregado, do camelô. Para isso que nós votamos a reforma da Previdência, para amenizar esse prejuízo. Agora, vamos ver se essa casa, nobres servidores, os 51 que aqui estão, vamos defender também esses policiais. Vamos ver quantos pedidos de monumento terão e quantas ruas e manifestações teremos pela morte desses dois heróis. Eu clamo e peço que todos nós, independente do lado, direita ou esquerda, nós temos que agir da mesma forma que agimos quando morre aquele que está do outro lado da guerra, aquele que está com um fuzil empunhado, atirando contra os policiais. Porque com certeza, se fossem dois desses que tivessem morrido, nós já teríamos visto as ruas fechadas, nós já teríamos visto manifestações nas ruas e já teríamos visto nota dizendo que é um absurdo o que foi feito. Vamos ver se da mesma forma vai acontecer com a morte desses dois heróis. Muito obrigado, senhora presidente, a todos os servidores. Vereador César Maia, vereador. Pois não? Vamos pedir um minuto de silêncio Por à favor. memória desses dois combatentes da justiça Por favor, e da segurança. Excelente, prefeito. Obrigado. Solicitado um minuto de silêncio pelos vereadores César Maia e Rogério Amorim. Não havendo oradores inscritos, a palavra fica franqueada. Eu peço a palavra ao presidente César Maia. Com a palavra, o nobre vereador César Maia. Obrigado, presidente. Na edição de hoje à tarde, do blog Drive, um texto analisando a situação da inflação no Brasil, na Argentina e na América Latina. Inflação no G20. Brasil e Argentina lideram. Os dois países registraram as maiores elevações dentro do grupo em 2021. A inflação da Argentina já estava em um patamar elevado, com curva em alta. Só 4 nações do grupo não tiveram aceleração nas taxas. A média da inflação de 12 meses desses países saiu de 3,8% para 6,1% em maio de 2021. O que aconteceu no ano passado para cá? No início da recuperação das economias, com a vacinação, alguns sobem juros. Brasil, Estados Unidos e Turquia aumentaram suas taxas básicas para lidar com a inflação. A Argentina não alterou o juro, pois já era elevado em 38%. Eis as taxas anuais comparadas com as de um ano atrás. São esses apenas exemplos. O Drive analisa. A aceleração envolve risco. É esperado o aumento de preços no momento de aquecimento econômico, depois de um período atípico, como este, iniciado em março de 2020. Parte da inflação é resultado de desequilíbrios que a pandemia provocou
nas cadeias globais de produção, com uma redução brusca da oferta e o aumento repentino da demanda em alguns itens. A mensagem do Fed, Banco Central Americano, e do governo Biden é de que os preços ao consumidor têm estado baixos por muitos anos e, na recuperação, podem ficar altos por algum tempo. Afirmam que isso será temporário, embora o presidente do Fed, Jerome Powell, tenha sinalizado ontem que a alta na taxa norte-americana possa ser, aspas, mais persistente do que o esperado, fecha aspas. O problema é quando esse avanço nos preços afeta a expectativa de longo prazo. Nos Estados Unidos, o Comitê de Política Monetária já indica a possibilidade de alta dos juros em 2022 e 2023 para conter avanço dos preços. No Brasil, os economistas que mais acertam as previsões compiladas pelo Banco Central, os chamados top 5, já projetam inflação acima do centro da meta para 2022. O centro da meta de 3,5%. Claro, acima disso. É necessário que o governo e o Congresso façam sua parte de não estimular excessivamente a demanda e de sinalizar com a volta do controle dos gastos públicos no médio e longo prazo. O Poder Executivo e o Legislativo também precisam seguir avante com a política de reformas e privatizações, pois isso ajuda a conter a alta do dólar frente ao real. Parênteses, quanto mais alto o dólar, mais pressão ocorre sobre os preços. Fecha aspas, como temos visto aí no nosso IGP, que afeta os aluguéis de uma forma impressionante. Quanto menos ajuda no lado fiscal, mais o Copom terá de aumentar os juros para segurar os preços. Se tiver que subir muito a taxa, a retomada da economia poderá ser mais fraca do que se espera. A expectativa dos analistas de mercado é de que a Selic chegue a 6,25% ou 6,5% até o final desse ano. Se continuar a subir, o Brasil poderá voltar a ter a maior taxa real de juro do mundo todo. Era isso, senhor presidente, peço dar como lido, publicar no Diário Oficial e eu vou registrar na rede de vereadores. Obrigado, presidente. A presidência acolhe a solicitação de Vossa Excelência. Não havendo oradores inscritos, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão está suspensa até às 15h40. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 20 minutos. Vereador Paulo Pinheiro. Aqui para mim só está aparecendo o César. Não estando presente, a presidência franqueia a palavra. A presidente franqueia a palavra. Se o vereador César Maia ou outro quiser fazer uso da palavra, não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento do vereador Luiz Ramos Filho, que requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha São Francisco de Assis, 3º milênio, ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento número 290 de 2021, da vereadora Tânia Bastos, que requer à mesa diretora a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor Márcio Giglio Pimenta. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Registra meu voto contrário, por favor, presidenta. Registrando voto contrário do vereador Tarcísio Mota. Paulo Pinheiro também, voto Vereador contrário. Paulo Pinheiro. Thaís Ferreira também, contrário. Vereadora Thaís Ferreira. Pode me Vereadora fazer, Mônica Benício, voto contrário, por favor, presidente. pode me fazer a leitura de novo, presidenta, por favor, vereador Raimon? Espera aí, só um instantinho. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto... Espera aí. Desculpa, vereador. Sem problema. Ah, desculpa. É meu. Eu não posso ler. Eu vou pedir um vereador aqui para fazer a leitura. Aproveita e me diz quem é o homenageado, presidente. Foi até bom, vereador Raimon, sinalizar, porque o projeto eu não posso ler. Vou me ausentar. Raimon fez atento. Não é requerimento, presidente? Requerimento 290 de 2021, autora a vereadora Tânia Bastos, requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao senhor Márcio Giglio Pimenta. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Registrando voto contrário, vereador Tarcísio Mota. Registrando voto contrário do vereador Tarcísio Mota. Paulo Pinheiro também, voto contrário, por favor. Registrando voto contrário do vereador Paulo Pinheiro. Doutor Marcos Paulo, por favor. Desculpa, Chico Alencar, não te ouvi, vereador. Voto contrário. Registrando Obrigado. o voto contrário do vereador Chico Alencar. Vereador doutor Marcos Paulo, por favor. Registrando o voto contrário do vereador Marcos Paulo. Mônica Benício, por favor, presidente. Voto Registrando contrário. também o voto contrário da vereadora Mônica Benício. Voto Registrando a contrário, vereadora abstenção Thaís do Ferreira. vereador Pedro Duarte. Registrando o voto contrário da vereadora Thaís Ferreira. Obrigada. Quando couber uma questão de ordem, Requerimento presidente, número gostaria de ter. 291 de 2021. Requer a mesa diretora na forma regimental. O requerimento do vereador Alexandre Esquerdo, que requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à Igreja Projeto Vida Nova. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Registrando o voto contrário do vereador Pedro Duarte. Desculpa, a abstenção do vereador Pedro Duarte. Esgotado a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, o vereador Márcio Ribeiro. Pela ordem, Presidente, quando couber posteriormente, comunicação o de vereador liderança, Raimon. Paulo Pinheiro. Vereador Raimon e depois o vereador Paulo Pinheiro. Comunicação e liderança. Obrigado. Comunicação de liderança, senhora presidente. Desculpa. Vossa Excelência pode repetir? Gostaria de pedir solicitação para verificação de quórum. Solicitar verificação de quórum pelo vereador Márcio Ribeiro. A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Pode colocar a minha presença, que eu estou com dificuldade aqui na minha rede aqui, que não estou conseguindo
colocar a presença Paulo Pinheiro, por favor. Por favor, presidente. Também não estou conseguindo. Consignando vereadora Tereza Berg e vereador Paulo Pinheiro. Chico Alencar também. E vereador Chico Alencar. Lindbergh Farias também, Tânia. Vereadora Tânia. 12, 13, 14, 15 só. 15. Não, presidente, tem 12. Está encerrada a verificação de quórum. Consignando a presença do vereador Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro já está. Tereza Berger. Eu consegui agora. Então Tereza Berger, 15. Chico Alencar, 16. Lindenberg, Farias, 17. Há quórum para deliberar e para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra pela ordem, vereador Raimon. Presidenta, só para uma questão, eu quero que a sessão prossiga, claro, né? Eu acho que há quórum para continuidade dos trabalhos, mas parece-me que para deliberar, não. Mas, em todo caso, eu quero fazer outra questão de ordem. Minha questão de ordem é a seguinte, senhora presidenta. Quando, no início das sessões, de modo particular nesse momento que estamos em sessões híbridas, tem-se a leitura dos requerimentos, nós ficamos meio no escuro. Então, gostaria de saber da mesa diretora se há alguma possibilidade de termos conhecimento dos requerimentos apresentados, onde eles estão postados, se a gente pode, porque eu fiquei agora em dúvida quando vejo alguns vereadores se manifestando contrários a algum requerimento, e eu fico sem saber o que estamos votando, a biografia do homenageado, etc., por estarmos de forma híbrida. Queria saber da mesa diretora se há possibilidade de alguma informação mais objetiva. Muito obrigado, senhora presidente. Vereador, respondendo a Vossa Excelência, todos os requerimentos, eles são apoiados pelos senhores vereadores, com o número suficiente de assinaturas, 17 assinaturas. Desculpe, presidente. Pode ocorrer, como a sessão está acontecendo de forma híbrida, do vereador não colocar o seu requerimento no grupo, mas todos os requerimentos têm 17 assinaturas. Como Vossa Excelência não participa presencialmente e alguns vereadores, nós podemos então solicitar a mesa para que todos os requerimentos sejam incluídos no grupo de vereadores. Presidente, presidente César Maia. O fato de termos apoiamento não significa com isso que saibamos que ele estará apreciado naquela sessão, presidente. É um pouco isso. Presidente César Maia, o vereador Caiado, presidente, ele registra na rede de vereadores os requerimentos de informação que vão ser votados na sessão seguinte. Vereador, eu estou só um momentinho, vereador César Maia, que eu estou respondendo aqui o vereador Raimon, e daqui a pouco eu passo a palavra a Vossa Excelência. Todos os requerimentos, eles são publicados no Diário Oficial, para conhecimento prévio de todos os vereadores. Então, de qualquer forma, como nós estamos trabalhando de forma híbrida, todos os vereadores têm acesso, porque os 17 assinaturas que são concluídas no requerimento, elas também são publicadas no Diário Oficial. Então, peço a Vossa Excelência só para ter esse cuidado, então, no momento em que os requerimentos forem lidos, porque previamente eles são publicados no Diário Oficial. Presidenta, se me permite dialogar com a senhora muito rapidamente. Não tô colocando em xeque esta questão, senhora presidenta. O fato é, a leitura do requerimento, o requerimento é colocado na pauta, na votação, no momento que a sessão abre, portanto, não está na ordem do dia, né, que é a ordem do dia publicada. É claro que a qualquer momento ele poderá vir à pauta. É só um pedido
para que isso tenha um pouco mais de transparência. É simples, para a gente não incorrer em algum momento em votar contrário a algum requerimento por não ter conhecimento da biografia do homenageado. É só isso, é simples. Eu sei que ele está registrado no Diário Oficial, eu sei que ele tem apoiamento, essas normas regimentais eu compreendo e acompanho, mas é porque não se sabe se ele vai ser colocado na ordem do dia de hoje ou na ordem do dia, ou na apreciação do requerimento de hoje, ou de amanhã, ou da semana que vem. É um pouco só isso, senhor presidente, mas muito obrigado. Vereador, a gente está dando continuidade da forma que sempre ocorreu. De qualquer forma, está registrado o seu posicionamento. Agradecido. Com a palavra, o vereador César Maia. Não, apenas para dizer que talvez pela minha condição de participantes permanentemente em condições híbridas, eu recebo por parte do presidente Caiado, na véspera da reunião, a lista dos requerimentos de informação que vão ser votados. Quer dizer, eu estou sempre bem informado por isso. A gente tem que estar atento à rede de vereadores, que o presidente da casa, ele registra os requerimentos de informação que vão ser votados. Apenas isso, senhora presidente. Obrigada pela colaboração, vereador César Maia. Para a vereadora Tereza Berger, eu não sei se foi a Tereza Berger ou foi o vereador Paulo Pinheiro que havia solicitado a primeira comunicação de liderança. Pode falar, vereadora Tereza Berger. Tereza Berger, por Cordialmente, favor, prioridade sua. Cordialmente. Em homenagem à sua medalha, Obrigada, em homenagem à colônia portuguesa, que a senhora tão bem homenageou ontem, e a vitória do nosso Portugal aí na Eurocopa também. Pô, ela tem prioridade. Então, muito obrigada. Vereadora Tereza Berger. Vereador Paulo Pinheiro. Pode falar. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, todos aqueles que nos assistem. Bom, a minha comunicação de liderança, ela é bem rápida, vereador Paulo Pinheiro. Ela diz respeito a uma nota publicada na coluna da conceituada colunista Berenice Abra, e que fala de uma possível indagação a minha pessoa de entrar num outro partido. Eu quero deixar muito claro que eu estou no Cidadania, afinada ideologicamente com a Cidadania e muito bem neste partido. Então, não pretendo absolutamente, em nenhum momento, me desvincular da minha legenda. E eu também sou uma vereadora, uma parlamentar, que não mudo muito de partido. Eu fiquei 16 anos no PSDB e agora estou no Cidadania. Então, infelizmente, em função dos rumos do meu partido, do meu então partido, eu fui para o Cidadania, estou completamente afinada com a sigla Cidadania e muito bem no partido. Obrigada, era isso que eu queria esclarecer, senhora presidente. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Para a comunicação de liderança... sim. São 3 pela ordem e uma comunicação de liderança. Na próxima, então, eu passo para o vereador Paulo Pinheiro. Em tramitação de urgência, em segunda discussão, projeto de lei número 50 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Ferreira, que estabelece critérios de cuidados à saúde de servidores e empregados públicos com comorbidades ou doenças psíquicas, na retomada das atividades no pós-pandemia, na forma que menciona, e da outras providências. A matéria está em discussão. Para discutir, presidenta. Para discutir, a autora do projeto, Thaís Ferreira. Muito obrigada pela fala. Primeiramente, queria agradecer as pessoas que nos assistem agora, pela Rio TV Câmara, pelo YouTube. Agradecer também o voto de todas as senhoras vereadoras e senhores vereadores em primeira discussão, votos favoráveis, que nos fizeram chegar a essa primeira aprovação. Vereadora, Vossa Excelência, aqui cortou um pouco a voz. Vossa Excelência pode repetir?
Presidenta, Agora sim. Pode repetir, por favor? Parece que está caindo. Presidenta, consegue ouvir? Agora sim. Agora vai. Ah, sim, é uma ligação insistente. Se não perturbe do celular não funciona. Realmente, sessão híbrida, nós temos várias surpresas, desculpe. Mas retomando, agradecendo aos nobres vereadores e vereadoras que votaram favoráveis ao projeto e dizendo que sim, o projeto ele já foi aprovado como lei na LERJ. A gente traz referência, né, da autoria do deputado estadual Flávio Serafini, que também compõe a bancada estadual do PSOL na LERJ. E a gente pede que cada vez mais pessoas, cada vez mais os senhores vereadores e vereadoras entendam a necessidade de a gente valorizar e proteger os nossos servidores e servidoras que são essenciais para o funcionamento da nossa cidade, dos órgãos públicos, garantindo que essa proteção seja válida, né, para todos aqueles que precisam. A gente sabe hoje que as comorbidades agravam o risco de morte, né, e todos os cuidados precisam ser tomados para essas pessoas que têm comorbidades, e a gente também entende que durante uma pandemia, os estudos já mostram que a gente vai ter uma parte muito grande da população sofrendo também com alguma manifestação de transtornos psicológicos. Nesse cenário tão grave, a gente entende a importância de um projeto como esse, que obviamente só vai ser válido para quem conseguir apresentar a comprovação com documentação médica sobre essa necessidade que vai ser citada. Então, a gente pede a sensibilidade dos nobres vereadores e vereadoras para que o projeto seja também aprovado agora. Estamos abertos também para a coautoria, sabemos que a defesa dos servidores e servidoras se dá em diversas esferas, estamos ampliando essa defesa também para esse lugar da saúde, não só física como mental. Obrigada. Obrigada, vereadora. Mais alguém para discutir? Para discutir, vereador Pedro Duarte. Boa tarde, presidente. Agradeço pela palavra, em nome da senhora. Cumprimento a todos os vereadores aqui presentes. E, na verdade, não tantos presentes, né? Em função de motivo, eu gostaria até de pedir desculpa pelo uso da palavra para discutir. Desculpa a vereadora Thaís, que é a autora, mas eu queria aqui fazer uma fala antes, inclusive, que a sessão eventualmente venha a cair. Eu gostaria de fazer uma reclamação, um protesto. A casa vem sendo muito bem conduzida ao longo desses meses, ao longo deste mandato, que eu parabenizo o presidente Carlos Caiado, o vereador líder de governo Átila, tem sido muito aberto no diálogo, mas agora, sessão já iniciada, aqui presente, fico sabendo que tem uma reunião para discutir o Reviver Centro, acontecendo em paralelo à sessão plenária aqui, com a presença de secretários, com a presença de vereadores, não tendo isso sendo amplamente comunicado, na verdade, nem amplamente, minimamente comunicado a todos os vereadores. Eu participo de todas as reuniões sobre o plano diretor, participo de todas as reuniões sobre o Reviver Centro, tenho emendas apresentadas e eu tenho o direito de estar presente nessa reunião, que no mínimo deveria ter sido concordada entre todos os vereadores se a opção fosse não ter a sessão para priorizar o Reviver Centro, que é um projeto de fato muito importante. Mas não pode nós estarmos aqui sem aviso, e sei que muitos vereadores que estão acompanhando estão na mesma situação, sabendo agora que tem que escolher, sem planejamento, se vai ficar na sessão, se vai marcar presença na sessão e continuar na sessão, ou se vai acompanhar a audiência de uma reunião tão importante como essa. Assim, muito sinceramente, uma situação que eu vejo como inadmissível dentro do Poder Legislativo. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Tudo tem que ser combinado, para isso que existe colégio de líderes, para isso existe grupo de WhatsApp de vereadores, para isso que todo mundo tem o telefone de todo mundo. Sobretudo no horário da sessão plenária. Não estou falando do horário do grande expediente, não estou falando do horário de comissão, em pós-sessão, marcado no meio do horário da sessão ordinária, com uma pauta que nós estávamos estudando, nos preparando para chegar aqui e votar. Porque o que eu fiz nas últimas horas, nos últimos dias, não é me preparar para uma reunião que eu não sabia que existia. Eu estava me preparando para chegar aqui e discutir esses projetos. E aí falar, mas beleza, encerra aqui e vamos ali discutir. O que eu fiz de manhã? O que eu me preparei? O governo se prepara, o governo conversa sobre como ele quer, e os vereadores têm que, de surpresa, participar de uma reunião. Sendo que 2 dias atrás eu participei da primeira reunião sobre o Reviver inteira, do primeiro minuto ao último. Não foi dito nada sobre uma reunião hoje. Nada. Então gostaria de dizer que esse processo é inadmissível.
Eu já falei aqui na casa sobre vários projetos, já concordei, discordei, sempre de forma muito respeitosa, assim como agora. Mas tem coisas que precisam ser ditas como inadmissíveis. E essa de hoje, para mim, foi o caso mais absurdo que eu vi até hoje na Câmara, são poucos meses, mas espero que não volte a se repetir e espero que dê algum encaminhamento. Porque se alguma emenda minha ficar de fora, porque eu não pude participar da reunião, nós vamos ter um problema aqui dentro da casa. Porque não pode ser conduzido dessa forma, não pode. Muito obrigado. Presidente, para discutir. Em respeito à vereadora Thaís, que é a autora do projeto, eu gostaria que os vereadores, ao solicitarem que fazer uso da palavra para discutir o projeto, que verdadeiramente faça conforme o combinado e conforme o regimento interno. Qualquer pontuação, qualquer tipo, né, de insatisfação que seja pedido pela ordem. Eu acho que a gente precisa respeitar o regimento e aí eu solicito aos senhores vereadores, estamos aqui com o projeto da vereadora Thaís para ser discutido. Ainda que os vereadores queiram fazer algumas colocações à parte, mas que ao menos então inclua no seu discurso o projeto que estamos aqui fazendo a discussão. Pode ser feito dessa forma também. Mas utilizar a palavra só para fazer o questionamento, eu acho que é um desrespeito com a vereadora que está aguardando aqui, né, de uma forma bem ansiosa, a votação do seu projeto. Então, o vereador Jones Moura pediu para discutir, mas que seja o que está na pauta, o projeto da pauta. Se não, peça pela ordem, fica mais fácil. Vereador Jones Moura, Vossa Excelência vai fazer a discussão? Presidente, eu vou solicitar pela ordem. Vou tentar fazer aqui uma questão de ordem, presidente. Então, por favor, pela ordem, vereador Jones Moura. Está em discussão, presidente. Ele está pedindo pela ordem, pode ser feita. Ok. Vereador Jones Moura, pela ordem. Ok. Presidente, sobre a questão do projeto da vereadora Thaís Ferreira, nós temos todo um carinho, todo um cuidado para que esse projeto aqui possa sim ganhar forças para que ele venha a tramitar de maneira a dar dignidade aos servidores, principalmente no que tange à saúde dos servidores. Nós queremos, presidente, aproveitar esse momento apenas para, além dessa questão, né, de ordem, de deixar enfatizado a importância desse projeto, também colocar algo antes, sabe, que a gente não encontre, de repente, nessa sessão, espaço para deixar registro, mas eu não posso, presidente, deixar de registrar o episódio que aconteceu hoje com uma pessoa que veio de motocicleta e atirou na viatura da Guarda Municipal numa tentativa de assassinar esse guarda municipal. Foram 3 tiros na viatura. Esses tiros, por sorte, não pegou no agente da Guarda Municipal. Eu preciso deixar somente isso registrado, que agora esse guarda municipal foi à delegacia, fez os registros e em casa encontrou no chão ainda um bilhete, ali registrado o nome dele, as pessoas que moravam na casa dele, todos os dados demonstrando que quem tentou matá-lo nesse sinal também mapeou e estava tudo encomendado, inclusive dizendo aonde ele trabalhava, que é no programa Rio Mais Seguro da Prefeitura, ou seja, aquele trabalho que é feito com guardas municipais e policiais militares. Conversei com esse guarda municipal, o nome dele é Bastos, e ele me disse: Jones, o nosso trabalho é combatendo o crime. E constantemente estamos sofrendo ameaças. E o que está acontecendo comigo é o que está acontecendo com outros colegas também. Presidente, só deixar registrado o nosso apelo aqui para que imediatamente venhamos a legislar, nos debruçar nessa matéria que visa dar aos guardas municipais equipamentos de proteção, como, por exemplo, o projeto do armamento. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente, por favor. Alguém aqui? Pela ordem, presidente.
Agora vamos fazer a discussão na matéria. Antes da discussão, estou sentindo que o quórum está baixo, queria ver se vendo poucas pessoas. Mas é porque precisamos primeiro fazer a discussão na matéria. Já foi feito um pedido pela ordem, agora vamos discutir, depois eu passo para Vossa Excelência. Então, para discutir o vereador Raimon. Para discutir depois, presidente. Vereadora Tânia Bastos, querida, quero cumprimentá-la, a senhora que preside a nossa sessão nesse momento. Eu acho muito salutar que Vossa Excelência exija e solicite aos vereadores que debatam o projeto de lei. O projeto de lei da vereadora Thaís Ferreira, ele é um projeto de lei que atenta favoravelmente, que caminha favoravelmente aos servidores do município do Rio de Janeiro, na defesa dos seus direitos, na defesa da sua remuneração, dos seus vencimentos, na integralidade deles, na proteção social que esses servidores precisam. Então, eu quero que, discutindo o projeto da vereadora Thaís Ferreira, dizer que, vereadora Thaís Ferreira, a senhora e o seu mandato fazem uma proposição muito importante, muito necessária para a Câmara Municipal apreciar. E feita essa menção, senhora presidenta, eu quero dizer que e aqui com todo respeito à mesa diretora da qual a senhora faz parte, ao vereador Caiado, que insisto em dizer que tem conduzido a Câmara muitíssimo bem, ninguém de nós tem dúvida disso, mas é preciso afirmar que muitas vezes nós evocamos o regimento. Durante os meus anos de mandato na Câmara Municipal, por diversas vezes, a Prefeitura, seja de Eduardo Paes e de Marcelo Crivella, convocaram os vereadores para a reunião na Prefeitura no horário de 16 até às 18 horas, interrompendo o processo das sessões legislativas, o que sempre consideramos um absurdo. Nós temos um tempo dedicado à votação, que é um tempo restrito entre 16 e 18 horas. Então, quando a senhora nos pede para que a gente se atente ao regimento e se estamos fazendo que façamos uma questão de ordem sobre o que está sendo debatido, ou se discutimos um projeto que o discutamos na ótica do que ele propõe, nós estamos sendo alertados pela senhora que preside a sessão nesse momento para que a gente seja respeitoso com o regimento. Pois bem, a Câmara Municipal, nesse momento, fazendo uma reunião com o Executivo do projeto Reviver Centro, por mais celeridade que precise ter essa discussão, por mais importante que ela seja, o que a gente está tendo, senhora presidenta, é um rasgo, é um dilaceramento do regimento desta casa. Nós não podemos, não é que não se deve, nós não podemos, não se pode ter reunião no horário em que a sessão está funcionando. Isso é fundamental, isso é elementar. E aí o que a gente tem aqui, muitas vezes, o meu próprio mandato, que é um mandato e outros mandatos, que tem muitas reuniões, muitos encontros, nós temos uma proibição frontal de marcar qualquer reunião no horário da sessão de 2 às 18, de 2 às 6, de 14 às 18 horas. Mormente no horário de 16 às 18 horas. Então, o que está acontecendo, o vereador Pedro, que vem ao microfone fazer essa reclamação, está imbuído da razão. Está correta a indignação do vereador Pedro. Quando o vereador Márcio Ribeiro, no início da sessão, pede a verificação de quórum, ao pedir a verificação de quórum, já é uma tentativa de derrubar a sessão para que a reunião aconteça. Quer dizer, derrubar uma sessão para que uma reunião aconteça significa dizer abrir mão daquilo que o regimento nos manda fazer. Certamente, se a sessão cai, se a sessão não existe, se os vereadores não estão com presenças dadas, ok, faça-se o que quiser. Mas regimentalmente, nesse momento nós estamos errados. E todos os elogios que o vereador Caiado merece, que a mesa diretora merece, e sabem que merecem, eu não tenho dúvida disso. Eu não os faço para fazer rasgação de seda, eu os faço porque sei da legitimidade e do compromisso que essa casa tem tido. Mas esta reunião marcada hoje, ela soa muito ruim para o momento que a gente está vivendo. É como se os vereadores se ausentassem da sessão naqueles convites que tanto o prefeito Eduardo Paes quanto o prefeito Marcelo Crivella
em algumas situações fizeram, os dois fizeram, a Câmara Municipal, a sua base, para ir almoçar no Palácio da Cidade, no almoço que começava 1h da tarde e se estendia até as 4, 5 horas da tarde, no horário que os vereadores deveriam estar no seu ofício de parlamentar, de falar, de discutir, de debater, de apreciar projetos, de fazer as votações, de aprovar ou reprovar, de debater, de discutir, de concordar e discordar. Então, senhora presidenta, a senhora nos chama a atenção e eu compreendo que a senhora está correta. Nós, quando discutimos um projeto, quando o projeto está em discussão, ele deve ser, a nossa fala deve ser voltada para esse projeto. E por isso que eu estou aqui defendendo o projeto da vereadora Thaís, o projeto de lei 50 de 2021. Mas eu aproveito para dizer que, da mesma forma que nos é cobrado um posicionamento respeitoso para corrigimento, que a mesa diretora também o respeite. Isso é elementar, isso é básico, isso é basilar. Nós não podemos perder isso de vista. Então, senhora presidente, quero aqui fazer eco à indignação do momento. Nós não podemos fazer uma reunião nesse horário. Não foram 2, não foram 3, não foram 10 e nem 15 vezes. Hoje nós já não fazemos mais, mas vez por outra tentávamos fazer uma reunião de 2 até às 6 horas da tarde, alguma reunião para se estender, e aí pode até ser feita, mas não pode ser feita oficialmente. Não se pode usar o espaço do plenário, não se pode usar o espaço da sessão legislativa para fazer outras movimentações que sejam oficiais, ou a reunião feita com os vereadores e com a prefeitura para discutir o Reviver Centro não é oficial. Ou essa é uma reunião que os vereadores não tinham votação a fazer e foram se reunir. Me desculpem, com todo respeito aos vereadores que estão aí propondo o fim da sessão, porque a verificação de quórum pedida pelo vereador Márcio Ribeiro é uma verificação de quórum para derrubar a sessão em vista de, e isso, me desculpe, é antirregimental, Embora, se houvesse êxito na propositura do vereador Márcio Ribeiro, que ele tem todo o direito de fazê-la, se houvesse êxito de a sessão não prosseguir, aí as reuniões podem acontecer. Mas nesse caso, senhora presidenta, me perdoe, me desculpe ser tão enfático, tão firme no meu posicionamento. Da mesma forma que nos pedem critério e rigor para respeito ao regimento interno da Câmara Municipal, da mesma forma, eu peço que aqueles que nos dirigem na Câmara Municipal também respeitem o processo legislativo que deva se dar nesse momento. Muito obrigado. Presidente Tânia, eu estou inscrito para discutir o projeto. Gostaria de discutir antes que a sessão caia. Dando continuidade, então, em respeito à sessão, o próximo orador inscrito para discutir a matéria é o vereador Chico Alencar. Obrigado, presidenta Tânia. O projeto da vereadora Thaís é absolutamente importante. Diante dessa sofreguidão de muitas autoridades no país inteiro, a começar pela autoridade maior da União, de reabrir tudo, retomar a economia, como se diz, ela estabelece um critério humaníssimo, necessário, imperativo. Servidor público do município do Rio de Janeiro, com comorbidade, com algum problema de ordem física e mental, atestada pelo médico, pela autoridade de saúde competente, vai ter o direito elementar de defender sua vida e trabalhar remotamente, como acontece, pelo menos como acontece com os vereadores, e não devia ser só com os vereadores, não deve ser, na Câmara Municipal do Rio. Ela diz também no seu projeto que esses servidores, essas servidoras, têm que, como opção, trabalhar em algum lugar em que, de fato, a probabilidade da infecção seja perto do zero, ínfimo. Então, são pré-condições para a chamada reabertura das atividades ditas normais da vida da cidade e enquanto durar a pandemia. Portanto, é um projeto absolutamente importante. Eu quero até pedir à vereadora Thaís Ferreira a coautoria.
Creio que toda a nossa bancada do PSOL estará junto com ela nessa coautoria. E, por fim, um breve comentário sobre essa situação inédita que estamos vivendo. Eu estranhei muito, pela primeira vez, desde que estamos nessa legislatura aqui, um vereador, creio que da base do governo, né, o vereador Márcio Ribeiro, pedir verificação de quórum. Então, logo iniciou a ordem do dia. Estranhei, porque não havia um motivo declarado. Aqui, algo que eu admiro, aplaudo na Câmara Municipal do Rio, em outros parlamentos em que exerci mandato não era assim, é um colégio de líderes que deixa tudo às claras, a pauta, a discussão, as polêmicas. Ninguém pretende, pelo menos declaradamente, dar rasteira no outro, deixar alguma bancada de fora, mesmo para vencê-la no voto. E hoje eu estranhei esse pedido. Não houve uma informação. E agora chega essa notícia de que, não sei se no Palácio da Cidade, no Centro Administrativo São Sebastião, ou aqui mesmo no Palácio Pedro Ernesto, em alguma sala reservada, a base do governo, não sei se só a base do governo também, não sei quase nada, quer que essa reunião plenária, votando projetos importantíssimos como esse da vereadora Thaís Ferreira, caia, pare de deliberar, seja encerrada para que uma reunião paralela aconteça. Isso não é do nosso padrão, não é do nosso hábito nessa legislatura, que é sobre a qual eu posso falar. Isso é uma tentativa de um pequeno golpe, coisa feia, pequena, né, baixa. Não vale, assim não vale, né? Não vale bater abaixo da cintura. Até certas brigas de botequim têm algumas regras. Aqui não vale isso, eu estou estranhando muito, espero que o líder do governo, que eu não sei nem se está na reunião, vereador Átila Alexandre Nunes, explique o que está acontecendo. Então tem a Câmara com a sua ordem do dia, com a sua diversidade de bancadas e vereadores, e um outro agregado paralelo dos legisladores, que no horário da ordem do dia é chamado para discutir, sabe-se lá o quê, e algo tão importante que faz cair a reunião dos vereadores na sua ordem do dia, não tem cabimento, não é democrático, não é transparente, não é cabível, não é aceitável. Nós vamos aqui discutir, votar, garantir o quórum e aprovar bons projetos como esse da vereadora Thaís Ferreira. Obrigado, senhora presidente. Presidenta. Para discutir a matéria, convido o vereador Paulo Pinheiro. Vereadora Tânia Bastos, vereadoras e vereadores presentes, e aqueles que estão participando através do modo remoto, eu estou realmente meio impressionado com essa situação. Esse projeto, e é dele que nós temos o respeito e que pedimos o respeito da mesa para que a gente possa discutir ele com calma, é um projeto de suma importância. Queria, inclusive, como já falou meu colega Chico Alencar, solicitar a coautoria. Quando a vereadora Thaís Ferreira, coloca os cuidados, estabelecer os critérios de cuidados à saúde de servidores e empregados públicos com comorbidades ou doenças psíquicas na retomada das atividades na pós-pandemia, esse é um fato que já está acontecendo. A importância desse projeto é porque esse fato já está acontecendo. Em vários locais, nós já estamos tendo a cobrança da participação de funcionários que não deveriam estar
presencialmente no seu trabalho. Eu imagino a dificuldade e os riscos que esses funcionários correm, vou dar um pequeno exemplo, no prédio principal da cidade do Rio de Janeiro, da prefeitura, que é o Centro Administrativo São Sebastião. Aqueles que conhecem o Centro Administrativo conhecem o sistema, é um prédio vertical, pelo menos 13 andares, e que as pessoas lá têm que entrar através de 1 ou 2 elevadores que funcionam normalmente, porque os outros estão constantemente parados. Imagine o que é uma pessoa com comorbidade, não importa se já tomou 1 dose da vacina, 2 doses da vacina, não importa se ele está de máscara, importa que esse local, por exemplo, o elevador é um local de altíssima contaminação. E a obrigatoriedade de trazer de volta servidores ao trabalho presencial é algo que não está sendo visto pelo governo atual com os cuidados devidos. A mesma coisa nós estamos discutindo constantemente com a retomada das aulas, e falamos aí dos profissionais de educação, estamos falando dos profissionais de saúde, muitos que se licenciaram com mais de 60 anos, com comorbidades, que têm sofrido pressões nos seus serviços para voltar a trabalhar. É preciso entender que essa pandemia é algo muito grave. Eu iria comentar hoje, não perdi o horário aqui pelos problemas que hoje estamos com a internet, eu ia comentar alguma coisa sobre isso e pretendo comentar posteriormente. Essa pandemia, ela é muito nova em muitas coisas. E a importância de coisas que a gente não conhece e que precisa se ambientar rapidamente e nos prepararmos rapidamente para enfrentar isso. Hoje, há um trabalho publicado no New York Times, um importantíssimo trabalho, que usa até um nome que é traduzido aqui para o português, que é o Covid longo. O que significa? Eles fizeram um trabalho, lá algumas instituições americanas, fizeram um levantamento com 2.000 pessoas que contraíram a Covid durante os últimos meses. Deles, o espantoso resultado mostra que 23% desses 2 milhões de examinados, 2 milhões de pessoas examinadas que tiveram Covid, fizeram exames. Foi constatado que 23% deles tinham complicações na área respiratória, na área cardiovascular, na área gastrointestinal, na área endócrina, ou seja, em várias partes, várias patologias. Pessoas, inclusive, que desenvolveram após a doença um quadro de diabetes, por exemplo. Inclusive, tem uma das pessoas aqui do Rio de Janeiro, conhecido meu, um diretor de hospital aqui, que se internou e teve que ser atendido, teve grave, internado, e é um jovem que acabou, pós-doença, apresentando um quadro de diabetes que ele nunca teve na vida dele. Então, nós temos hoje grandes complicações oriundas daqueles que nem se internaram, aqueles que tiveram um quadro leve, alguns assintomáticos, que vão agora procurar atendimento médico, porque complicações oriundas dessa doença estão apresentando. Então, nós temos que ter muito cuidado. Eu estou muito preocupado. A sensação que nós temos hoje no Rio de Janeiro é que está tudo liberado, está tudo bem, tomamos a vacina, aqueles que tomaram, poucos, 14%, que no Rio tomaram 15%, tomaram a segunda dose, está tudo liberado, está tudo livre. Estamos vendo aí uma Copa América já com 51 contaminados, com alguns dias apenas de Copa. Então, é preciso que a gente entenda que nós temos que ter muitos cuidados, muitos cuidados. E essa lei vem especificamente para mostrar que esses cuidados têm que ser tomados, primeiramente, até pelos servidores públicos, pelo poder público, em relação a isso. Então, eu acho da maior importância, espero que a gente tenha número suficiente nessa sessão para votar esse projeto, que é de suma importância. Peço, mais uma vez, queria repetir à vereadora a possibilidade de ser coautor desse projeto, que acho muito importante, e nós precisamos, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, entender o que nós estamos enfrentando. Nós estamos há alguns dias de chegarmos ao péssimo número de 500 mil mortos. Nós temos avaliações no mundo, de órgãos internacionais, mostrando que até outubro o Brasil chegará a 720 mil óbitos, se continuar nesse ritmo de hoje, de liberações, de flexibilização, de vacina demorada, como está acontecendo. Então, eu queria parabenizar a vereadora Thaís, seu mandato, e
solicitar coautoria e pedir que os vereadores fiquem no plenário e votem esse projeto que é de suma importância. Muito obrigado, senhor presidente. E, finalmente, só para encerrar, acho que os colegas já comentaram essa situação, que é sui generis, já vivemos isso anteriormente, o famoso almoço que deu origem ao plano de cargos da educação, da maneira que o governo quis fazer lá atrás, ainda este governo Eduardo Paes lá atrás, problemas que aconteceram no governo Crivella, com reuniões paralelas em horários que eram horários de manutenção. Acho isso um desrespeito completo. E eu queria parabenizar o vereador Pedro Duarte por essa colocação e mostrar que o vereador Pedro Duarte hoje de manhã teve uma intervenção que mostra a sua pureza em relação ao conhecimento aqui da casa e ao que se esperava da casa, quando ele fez hoje elogios de manhã ao secretário Fajardo por vir aqui quase 3 vezes por semana para discutir. Ele próprio tem razão de estar estupefato e surpreso com isso, fez um elogio hoje à maneira como estava sendo conduzido esse projeto Reviver e a presença do secretário, criticava até a ausência de secretário de Fazenda na reunião das emendas da LDO, mas ele dizia exatamente isso. Todos nós esperávamos realmente que isso estivesse acontecendo, então estamos surpreendidos com uma má surpresa e acho que o governo, o líder do governo e a casa deve a todos nós que estamos no plenário, assistindo a essa reunião, participando e querendo votar isso, deve uma explicação a todos nós. Muito obrigado, senhor. Senhor presidente, César Maia pede coautoria a esse projeto de lei excepcional da vereadora Thaís Ferreira. Peço coautoria. Vereador Paulo Pinheiro e vereador Raimon, é só para explicar a vossas excelências que eu conversei aqui com o vereador Pedro Duarte, que ele não precisaria estar pedindo para discutir a matéria e falar de um assunto específico que não fosse o projeto. Ele pode pedir pela ordem e ali ele pode falar, indagar, e a mesa tem a obrigação de respondê-lo, né, no tempo regimental ou até mesmo assim que ele termina a fala. É só para ele entender... Entendemos a sua posição e concordamos com ela. Isso, eu só fiz esse questionamento porque, não tem questionamento, a senhora como não. o vereador é novo na casa, eu falei que ele não precisaria subir à tribuna para fazer uma discussão sem que não fosse o projeto. Ele compreendeu e da próxima vez, quando ele quiser fazer qualquer questionamento ou qualquer um outro vereador fizer algum questionamento, peça pela ordem que a mesa vai, então, respondê-lo. É só para esclarecer. Ninguém aqui está insistendo as palavras dos vereadores. É porque quando não pensamos nisso também. Desculpa, sim, é só para esclarecer. Que, na verdade, a sua defesa de discussão do projeto. Eu comuniquei que ele não precisaria ir à tribuna. Ele pode muito bem, aqui mesmo no microfone, pedir pela ordem e reclamar, reivindicar, enfim, como qualquer vereador sempre faz dessa forma. Eu vou passar agora a palavra pela ordem para o vereador Márcio Ribeiro. Eu me inscrevi. Obrigado, presidenta. Eu queria aqui só um instante, aproveitar a importância do projeto. Vereador Tarcísio, só para comunicar que antes de Vossa Excelência falar, ele já havia pedido... Ele, na verdade, ele já tinha pedido antes de Vossa Excelência, antes mesmo do vereador Paulo Pinheiro. Ordens, né? Não. Mas nós já tivemos até mais ele já de 3 tinha pelas feito, ordens ele já tinha. Projeto. Não. Essa é a diferença. Vamos votar, presidente. A terceira questão de ordem vai agora para o vereador Márcio Ribeiro. A primeira foi para o Márcio Ribeiro, depois, logo em seguida, foi para o Jones Moura e encerrou aí. Aí eu passei a palavra para o vereador Raimon e o vereador Paulo Pinheiro para discutir, ou melhor, Chico Alencar para discutir. Antes do Paulo Pinheiro falar, ele já havia pedido pela ordem e eu não havia dado. Agora estou dando para ele, daqui a pouco passaria a palavra para Vossa Excelência. Obrigado, presidenta. Queria aqui também salientar justamente por ser um projeto de tamanha importância, a gente tem visto que, tem acompanhado aqui que a gente está o nosso sentimento aqui no plenário e virtualmente, a gente está com o sentimento que a sessão não está cheia o suficiente para poder a gente discutir e poder aprovar e votar esse projeto. Eu gostaria de pedir novamente a verificação de quórum, presidenta, para que a gente prosseguisse na discussão do projeto, se tiver quórum suficiente.
A presidência faz a... É isso aí. A presidência vai proceder à verificação de quórum. O painel encontra-se liberado. A senhora pode esclarecer se pode ser feito 2 pedidos de verificação de quórum antes do mesmo projeto? A mesa está informando, vereador Tarcísio, que assim que o vereador solicita a verificação de quórum, a mesa ela precisa realizar imediatamente, mas não tem a quantidade, né, não tem o número suficiente para que isso se faça. A partir do momento que o vereador pede a verificação de quórum, a mesa precisa, então, sinalizar. Acho no mesmo projeto. A presidência vai encerrar. Está encerrada a verificação de quórum. Presentes 12 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar e nem para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.